Bom dia, meus amores. Vocês estão bem? Tomara que sim. E que tenhamos um dia maravilhoso hoje, até porque hoje nós temos uma live, né? E assim é o momento da gente matar um pouquinho as saudades, a gente ver um pouquinho o rostinho de cada um, né? É muito bom isso, né? Então vamos lá, vamos para nossa terça-feira, que hoje eu vou falar um pouco para vocês que tá pesada. Tem muita coisa para ser feita hoje, mas coisas legais, coisas interessantes que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Vamos começar hoje o nosso livro digital, tá? Então, eu fiz para vocês, eu deixei no Que Mágico para vocês, orientações de como é que vai funcionar esse nosso processo do livro digital. Então, não é nada assim que eu vou pedir muita coisa, ou tudo de uma vez, ou coisas difíceis, nada disso. A Pro eu organizei esse projeto de modo que a gente possa fazer cada semana, uma vez por semana, um pouquinho de pesquisa sobre o nosso assunto, que é o coronavírus, tá? Então eu organizei por etapas, tá? E a gente vai trabalhar esse projeto dentro das nossas disciplinas. Então, assim, em ciências a gente vai trabalhar um pouquinho, em matemática um pouquinho, em história um pouquinho, em geografia um pouquinho, em português um pouquinho, para que a gente aborde todas as nossas disciplinas com esse assunto, tá? E como é um assunto muito amplo, com muita coisa para ser pesquisada, eu resolvi fazer um pouquinho por semana, porque assim, não sobrecarrega vocês, né? Vocês conseguem fazer as pesquisas e o que eu pedi nessas orientações, e a gente consegue fazer um trabalho bem legal, tá bom? Então eu coloquei as informações, todas as orientações nessa parte do projeto. Então toda semana vão ter alguns tópicos para vocês pesquisarem, tá? E então assim, coloquei também que essas pesquisas serão feitas em sites, né, em lugares que são confiáveis. A gente ouve falar tanto de fake news, de notícias falsas, tal. A gente não pode pesquisar em qualquer lugar e achar que aquilo lá é verdade, que é verdadeiro. Então eu fiz uma relação de alguns sites que são confiáveis e vocês vão iniciar as pesquisas de vocês por aí, tá? Ah, se de repente por aí eu achei um site que é legal, né? Mas que assim, que eu vi que as coisas estão escritas de verdade, são diferentes, mas são verdadeiras, tá? Ok, gente, não tem problema, tá? O que a gente não pode é entrar em qualquer lugar e o que tiver escrito, tá bom, é pouquinha coisa mesmo, vou copiar isso aqui. Não, não é isso que eu quero, tá? A gente vai fazer um livro bacana, porque a gente vai divulgar depois esse livro, né, para a escola, para nossa turma, para os alunos do Fundamental 1, sei lá, a gente vai fazer uma divulgação, então tem que estar escrito direitinho, com informações verdadeiras e honestas, ok? E aí eu coloquei essas informações e vocês vão seguir, tá? As informações certinhas do jeito que está lá, as orientações certinhas do jeito que está lá, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. Em português, hoje nós teremos português e história. Em português, vocês vão fazer a correção das páginas 105 e 106, né? E depois que fizer essa correção, daquela mesma forma, direitinho, procurando corrigir tudo, apagar o que estiver errado, né? Ver o que faz sentido, não precisa estar igual, mas tem que estar fazendo sentido. Vocês vão... eu coloquei um texto sobre texto científico, que é para a gente relembrar sobre texto científico. Eu fiz um resuminho com as principais características do texto científico, tá? Porque vocês farão hoje uma revisão de tudo isso que a gente vem aprendendo, das palavrinhas que a gente tem alguma dificuldade para escrever ou para empregar na hora de falar ou na hora da escrita. A gente vai falar sobre texto científico, a gente vai falar sobre cartaz, todos esses conteúdos que a gente tem visto nas aulas passadas, tá? Então vocês vão ler esse texto para relembrar sobre essas características do texto científico, e vão fazer a página 107, né?
vai ler a página 107 e vão fazer das páginas 108 até a 111. Bastante coisa, tá? Então, por isso precisa bastante atenção. Isso é uma revisão, né? Porque em cima dessa revisão, a Pro vai montar também algumas atividades para vocês fazerem e ver se ok, essa revisão vocês sabem fazer, esses exercícios vocês estão sabendo fazer e estão conseguindo aprender, tá bom? E é por aí que eu vou avaliando vocês, né? Ah, Pro, não tem avaliativa, não tem prova? Não, mas vocês percebem que eu sempre coloco alguma lista de exercícios para vocês fazerem no Que Mágico, e aí nisso é que eu vou avaliando se vocês estão realmente conseguindo fazer, qual é a nota que está saindo de vocês. Então, assim, no geral, vocês estão indo super bem, mas eu preciso ter essa garantia de que vocês estão fazendo e vendo o quanto vocês estão aprendendo, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Eu tô falando tudo isso, gente, mas eu coloco todas essas informações todas lá no Que Mágico, tá? Eu tenho uma página lá que vocês vão ver, orientações para as aulas de português. Tudo que eu tô falando tá escrito lá, tá bom? Sigam direitinho. Em história, a gente tá falando muito sobre a abolição, né? Sobre o processo de abolição. Nós não vamos fazer nenhuma atividade na apostila hoje. Por quê? Porque eu preciso deixar muito claro para vocês como foi esse processo da abolição dos escravos. Não aconteceu de uma hora para outra, né? Demorou muitos anos. Os escravos foram, os negros foram escravos muitos e muitos anos, centenas de anos. Então isso não foi de uma hora para outra que deixou de existir. E teve muita gente envolvida, teve muita gente preocupada, teve muita gente que lutou contra essa escravidão, muita gente envolvida para poder acontecer essa abolição, né? Essa liberdade dos escravos, né? Então, o que nós faremos hoje? Eu coloquei para vocês uma atividade que é assim. Vocês têm um link para acessar e nesse link vocês vão conhecer 6 pessoas, 6 brasileiros muito importantes que fizeram parte desse movimento contra a escravidão, tá? Então essas 6 pessoas são pessoas que lutaram a favor da libertação dos escravos. Então vocês vão conhecer essas 6 pessoas, vocês vão ler com bastante atenção sobre cada uma delas. Depois que vocês lerem e descobrirem, conhecerem um pouquinho sobre cada uma delas, vocês vão fazer no caderno de história uma entrevista. Vocês vão escolher uma dessas pessoas sobre quem vocês leram lá, né? Vocês vão ler as 6, mas vocês vão escolher uma delas para fazer uma viagem no tempo. Então, é como se vocês voltassem no tempo, né? Nesse período onde está acontecendo esse movimento todo para a liberdade dos escravos. E vocês vão fazer uma entrevista com uma dessas pessoas, uma dessas que vocês vão escolher, tá? E aí vocês vão fazer no caderno de história 5 questões, pelo menos 5, pode ser mais, mas pelo menos 5 questões para essa pessoa que vocês escolheram, sobre qual foi a participação dela, por que ela resolveu se interessar por isso, por que ela está envolvida nesse processo, né? E vocês vão pensar sobre esse tema, que é a libertação dos escravos, e vão criar 5 perguntinhas para essa pessoa, tá? Por que ela se envolveu? E vocês, ao mesmo tempo, já que é tudo imaginação, vocês vão escrever a pergunta e vão escrever a resposta, como se fossem vocês, como se fosse ela, a pessoa está dando a resposta para vocês. Então, vocês vão criar uma pergunta e vocês vão criar uma resposta como se fosse a pessoa que vocês estão entrevistando, tá? Então, pergunta e resposta. Pergunta e resposta interessante, gente. Pergunta e resposta de alunos de 5º ano, tá? Não é para perguntar qual é o seu nome, né? Quantos anos você tem? Isso não importa. O nome vocês vão colocar lá. Escolhi a pessoa tal. Então, você já sabe qual é o nome da pessoa. Agora, as perguntas têm que ser relacionadas ao conteúdo, a esse tema que é a libertação dos escravos, tá? Então, perguntas inteligentes de crianças de 5º ano, tá? De alunos de 5º ano, tá bom? Que vocês sabem fazer isso super bem, ok? Então, façam isso no caderno de história, pelo menos 5 questões, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente,
pergunta, coloca lá nos comentários para Pro, que a Pro rapidinho, eu costumo responder rapidinho todas as questões, tá bom? Então assim, hoje tem bastante coisa para vocês fazerem e ainda tem a nossa live, né? Nossa live que vai ser especial, tá bom? Então a Pro tá esperando esse momento de fazer a live com vocês, de ver cada um de vocês. E enquanto isso, ó, mão na massa, fazendo as atividades com muito capricho, tá bom? Então eu espero vocês até mais tarde, né? E fiquem bem, tá bom? Um beijão em cada um. Tchau!